verdadeiro significado do Natal é crer no Filho de Deus, aquele que desceu do céu, aquele que subiu ao céu, aquele que veio buscar e salvar os perdidos, eu e você. Portanto, o significado do Natal se realiza e se concretiza de fato quando nos convertemos a Jesus Cristo. Assim sendo, Natal não implica em celebrações, festas, comemorações e presentes. O Natal vai muito, muito além de tudo isso. E nós temos meditado sobre o significado do Natal. E o Natal, como temos enfatizado à luz das Escrituras, implica na encarnação. Considerem isso. Natal não celebra só o nascimento. O Natal celebra a encarnação. Jesus disse: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu pão do céu, mas meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. O Natal é Deus o Pai nos dando verdadeiramente o pão do céu. Isso é o Natal. E quem é o pão do céu? É Jesus. O próprio Senhor Jesus declarou, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Quem é o pão de Deus? O verdadeiro pão do céu é aquele, é alguém, é uma pessoa, é um ser. Quem é ele? Jesus disse, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu. É ele mesmo, o Pai dando o seu Filho. As Escrituras dizem, porque Deus amou tanto, de tal maneira, o mundo, que deu o seu Filho único, unigênito. O Natal é Deus nos dando o verdadeiro pão do céu. Aquela pessoa que desce do céu. O pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Assim como o pão, que simboliza a totalidade do alimento, nos dá vida física, quem não se alimenta, quem não come, morre. E nós sabemos, quando pessoas fazem, por exemplo, greve de fome, elas morrem de fome. E, infelizmente, em muitos lugares do mundo, há pessoas morrendo de fome, porque o pão dá vida, concede vida. O alimento, ele sustenta a vida, ele dá vida. Mas a vida espiritual, a vida eterna, só o pão do céu. E Jesus Cristo é o pão de Deus, que desce do céu. Ele afirma isso, desce a encarnação. Natal é Deus, o Pai, dando o verdadeiro pão do céu. É o pão de Deus que desce, que se encarna. Com que propósito? Para dar vida ao mundo. O mundo jaz no maligno. O mundo está em trevas. Veio para o que era seu, os seus não o receberam. O mundo não lhe deu as boas-vindas. O mundo não o reconheceu como dádiva de Deus. O mundo está morto em seus delitos e pecados. A humanidade, por causa da queda e do pecado, foi expulsa do céu, do paraíso, do reino do céu, do reino de Deus. Está perdida, não é salva. E Jesus veio para dar vida. É Ele quem vivifica. A vida eterna está nele. É Ele quem nos dá a vida eterna. E isso é o significado do Natal, é entender que Natal é Deus o Pai nos dando o verdadeiro pão do céu. Este pão do céu é o pão de Deus, é Jesus, aquele que desce do céu. Ele desceu do céu. Jesus fala da sua encarnação e do propósito da sua encarnação, dar vida ao mundo. E um pouco mais à frente, Jesus declara: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que concede, que outorga vida,
Como disse, é o pão material que simboliza a totalidade da alimentação que nos dá vida física e biológica, que sustenta a nossa saúde, a vida eterna, a vida espiritual. Só Jesus, Ele é o pão da vida, que concede, que produz, que outorga a vida. É por isso que o Natal é celebrar o pão de Deus, Jesus Cristo, o pão da vida. Jesus disse um pouco mais à frente exatamente o seguinte: eu sou o pão da vida. Ele reenfatiza e ele declara: vossos pais comeram maná no deserto e morreram. O maná era um alimento físico, alimentou a vida física, mas em virtude de sua natureza física e da vida física que aquele alimento nutria, eles morreram. No entanto, Jesus disse: este é o pão que desce do céu. Ele está se referindo a ele mesmo. Ele é o pão que desce do céu. Novamente, o verbo descer. Jesus não para de enfatizar a encarnação. Com que propósito? Para que todo aquele que dele comer não morra. Quem comeu do maná, quem come arroz, feijão, quem come a comida física, morre. Mas quem comer o pão de Deus, o verdadeiro pão do céu, o pão que desce do céu, não morre. Como assim não morre? Não morrerá a morte eterna, não sofrerá o dano da segunda morte. Por isso Jesus acrescenta: eu sou um pão vivo que desceu do céu. Quem sou eu? Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão de Deus. Eu sou um pão do céu. Eu sou o verdadeiro pão do céu. E quem comer deste pão, se alguém comer deste pão, disse Jesus, viverá para sempre, porque é o pão da vida, o pão espiritual, o pão que concede vida eterna. E o pão que eu darei pela vida do mundo, disse Jesus, é a minha carne. Que palavras maravilhosas do Senhor Jesus Cristo. O Senhor enfatizou também neste mesmo capítulo 6, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. E ele diz mais: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Então observem, quem comer do pão material morrerá. Quem comer do pão espiritual, o pão de Deus, o pão do céu, viverá, não morrerá. É preciso comer. Quem não come, morre. Quem come, vive eternamente. O que é o Natal? É o pão vivo, Jesus que se encarnou para se tornar a sua alimentação, a minha alimentação. Comer a sua carne, beber o seu sangue, significa interiorizá-lo, aceitá-lo no coração. Assim como o alimento não alimenta sobre a mesa, ele só alimenta quando você o ingere e ele está em você, então ele vai nutrir a vida. Assim Jesus, somente Jesus em seu coração, em sua alma, em seu espírito, em seu interior, lhe dará vida. O que é o Natal? É comer o pão da vida, é comer o pão do céu, que desceu com este propósito, dar vida. Observem que Jesus fala, não morrerá, viverá eternamente. Deus ama você, Deus quer que você viva eternamente. Por isso, ele desceu do céu. Esse é o significado do Natal. É Jesus descendo do céu com uma missão, dar vida, ressuscitar espiritualmente, regenerar, novo nascimento, ressurreição espiritual. Se você quer verdadeiramente celebrar o Natal, então coma deste pão, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Assim sendo, converta-se ao Senhor,
e o Natal se realizará plena e perfeitamente em sua vida. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.